Olá, prezados amigos, meu nome é Rodrigo Assunção. Para quem não me conhece, eu sou professor tanto de cursos jurídicos como também de graduação e sou juiz de direito no estado de Minas Gerais. Nessa aula eu vou trabalhar com vocês em 20 minutinhos as principais particularidades do concurso de crimes. Matéria essa que está lá nos artigos 69 a 71 do Código Penal e é de fundamental importância tanto para provas de OAB como também para concursos públicos e, por que não, também na atividade do dia a dia, atividade judiciária, tanto do juiz como do promotor e do advogado de defesa. É um tema crucial para que a dosimetria seja calculada corretamente. Isso interfere crucialmente na pena que vai ser dosada para o réu. Então, sem maiores delongas, vamos explicar as principais particularidades do concurso de crimes, começando já com o concurso material. Concurso material de crimes é aquela circunstância onde a pessoa pratica um ou mais crimes. No entanto, nesse contexto, ela tem duas ou mais ações. Então, vamos começar com um exemplo onde a pessoa pratica dois crimes. Num primeiro momento, ela pratica um crime de roubo e, em seguida, para garantir a execução desse crime de roubo ou para que ela venha assegurar, no caso, a impunidade em relação a esse crime de roubo, ela acaba matando o vigia, o guarda de uma determinada empresa que ela praticou esse roubo. Nesse caso, então, acontece um concurso material de crimes. As penas do homicídio e do roubo vão ser somadas. Lembrando que, nesse caso, esse crime vai ser julgado pelo tribunal do júri, porque o crime de roubo é um crime conexo, né? Então, o homicídio vai atrair o crime de roubo para o julgamento pelo tribunal do júri. Então, voltando aqui para o slide, né? Concurso material de crimes, também conhecido como concurso real, está lá no 69. Esse instituto, então, vai acontecer quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, sejam eles idênticos ou não. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, são crimes distintos, então homicídio e roubo. Mas pode ocorrer que a pessoa venha praticar dois crimes idênticos. Então vamos imaginar que, fora lá da hipótese do artigo 71, ou fora da hipótese do concurso formal, essa pessoa praticou lá um crime de roubo e, em decorrência, vamos imaginar aí de algo que vai atrair essa pessoa a praticar esses crimes, ela pratica depois um furto. Então, num exemplo, ela praticou um crime de roubo contra uma determinada vítima e depois subtraiu o bem de uma outra vítima que estava no mesmo local, enfim. São crimes distintos, né? E nesse contexto as penas serão somadas. Nesse caso, crimes que não são idênticos também, né? Mas nada obsta a depender do contexto, né? Se não for o caso de crime continuado ou de concurso formal, que essas penas também sejam somadas, em sendo crimes idênticos. Então, característica fundamental do concurso material é a pluralidade de condutas, que vai resultar, então, em uma pluralidade de crimes, né? Cada ação ou omissão vai corresponder a uma infração penal distintas e elas vão ser consideradas separadamente para fim de aplicação da pena. Voltando lá naquele exemplo do homicídio, a pessoa que praticou um homicídio para garantir a impunidade em relação a um crime de roubo, né? Nesse caso, então, dois crimes distintos, foram duas ações distintas, então, concurso material. Essas penas serão somadas. Vamos imaginar que a pessoa foi condenada lá no júri a 12 anos de reclusão pelo homicídio. E o júri também condenou essa pessoa a 6 anos pelo crime de roubo. Então, 12 mais 6, 18 anos. Serão somadas as penas, haja vista que essa pessoa praticou duas ações distintas e essas duas ações distintas trouxeram dois resultados, dois crimes distintos. Então, esse é o concurso material de crimes. Bom, regra de aplicação da pena no concurso material. Em primeiro lugar, cumulação de penas. As penas vão ser aplicadas cumulativamente, vão ser somadas, como nesse exemplo que eu trouxe para vocês, onde condenação de 12 anos mais 6, 18 anos de reclusão.
prioridade na execução, né? Se vamos imaginar que a pessoa praticou um crime de furto e logo depois de praticar esse crime de furto, e aí vamos imaginar que não se trata de roubo impróprio, quem ainda não estudou depois vai estudar, artigo 157 do Código Penal, prevê também a figura do roubo impróprio, né? Quando a pessoa então exerce a grave ameaça para então para que ela venha a assegurar que aquele produto do crime, no caso, que a subtração, seja efetiva. Vamos imaginar que não se trate de um crime de roubo impróprio. Ela praticou um furto e logo depois praticou, por exemplo, uma ameaça contra uma pessoa que presenciou a prática daquele furto. Eu tenho, então, nesse exemplo aí, a prática de um crime de furto, pena de reclusão, e de ameaça, que a pena é de detenção. Nesse contexto, então, se houver penas de reclusão, no exemplo aí o furto, e de detenção, a ameaça, executa-se primeiro a pena de reclusão. Então, primeiro o sujeito vai cumprir a pena de reclusão, que é a mais grave, para depois cumprir a pena de detenção, que é a de menor gravidade. Essa é a regrinha lá do artigo 69 do Código Penal. Bom, vamos imaginar então que são dois crimes distintos, como eu disse para vocês, e as penas foram somadas. Elas vão ser superior a 4 anos. Nesse caso, então, não se possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, né? Então, pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, fica inviável a substituição por penas restritivas de direitos para os demais. É a regrinha do artigo 69, parágrafo 1º do Código Penal. Então, nesse caso, então, não é possível a substituição. Bom, eu coloquei para vocês algo importante, né? As penas de multa vão ser aplicadas distinta e integralmente, conforme estabelece o 72. Cada crime, então, vai gerar sua própria pena pecuniária, né? Então, exemplo, a pessoa foi condenada na pena mínima do crime de furto simples, que seria 1 ano de reclusão e 10 dias multa. E ela foi também condenada a um outro crime. Vamos imaginar que é um furto também, concurso material, que não foi o caso de concurso formal nem de crime continuado. 2 furtos em concurso material. Eu tenho outro crime de furto também, 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Essas penas de multa, como eu coloquei, vão ser aplicadas de forma distinta e integralmente. Então, tem que cumprir aí, nesse caso, os 20 dias multa, né? A soma. Porque cada crime, se for o caso, né, se o tipo penal tiver essa previsão, vai gerar essa pena pecuniária. Eu trouxe um exemplozinho aí, né? O João furtou um celular na segunda e na quarta-feira furtou uma carteira em local diferente. Esse exemplo aqui para não se for ser possível aqui a hipótese de concurso formal. São 2 ações distintas e vai resultar então em 2 crimes de furto. No caso, então, as penas vão ser somadas, né? Mas o melhor exemplo aqui, vamos pensar naquele mesmo contexto, né, em que há uma pausa no concurso formal, porque não foi uma única conduta, e a pessoa praticou um roubo e depois, para assegurar a impunidade, matou uma pessoa. Então, são crimes distintos, ações distintas, resultados distintos. As penas serão somadas. Esse exemplo é melhor do que está aí no slide, né? Bom, então vamos agora prosseguir para explicar para vocês o concurso formal próprio ou perfeito. Bom, conceito legal, né? O concurso formal próprio está lá no artigo 70, caput do Código Penal. Ele vai ocorrer quando, mediante uma só ação ou omissão, o sujeito praticar 2 ou mais crimes, sejam eles idênticos ou não. Então, um exemplo muito comum do que acontece aqui para efeito de concurso formal. A pessoa que, num contexto fático, pratica um roubo junto com um menor de 18 anos. Nesse caso, isso segundo a jurisprudência majoritária, né, a pessoa praticou um concurso formal entre o crime de roubo e o crime de corrupção de menores. Esse crime está previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo, salvo melhor juízo, 244b, né, que a pessoa então acaba corrompendo, facilitando a corrupção do menor na prática de um crime. Então, com uma única ação, vejam,
ela, além de praticar o roubo, também facilitou ou corrompeu o menor de 18 anos de idade. Então, nesse caso aí, eu tenho um exemplo de concurso formal perfeito, previsto no artigo 70 do Código Penal. Diferença fundamental em relação ao concurso material: unicidade de conduta. Por quê? Aqui, pessoal, é uma única ação. Então, a pessoa praticou naquele contexto uma única ação, né, que foi, por exemplo, apontar arma de fogo na companhia do menor. Então, eu não consigo visualizar ações distintas nesse contexto. Por isso, que é diferente da hipótese do concurso material, em que ela pratica duas ações distintas, como no exemplo lá, primeiro foi e praticou roubo, depois matou o vigia para assegurar a impunidade do crime de roubo. Então, naquele caso, duas ações distintas. Nesse caso, uma única ação. Regra da aplicação de pena: no concurso formal próprio ou perfeito, vai se aplicar a pena mais grave, né, se, por exemplo, forem crimes distintos, ou, se idênticas, apenas uma delas. Então, exemplo, 2 crimes de roubo. A pena do crime de roubo, pena mínima, 4 anos de reclusão. Aplica uma dessas penas e aí vai ser aumentada essa pena de 1/6 até a metade. Bom, então, como que o juiz vai escolher essa fração, né, de 1/6 até a metade? Vai depender do número de crimes praticados, né? Então, a partir de 2 infrações, a menor fração, e aí vai aí por diante, né, até chegar na fração máxima, a depender do número de crimes. Bom, pessoal, uma regrinha muito importante aqui. A regra mais benéfica para o réu. Quando a simples soma das penas, ela, na verdade, for menor do que o concurso formal próprio ou perfeito, o juiz tem que observar a soma das penas. Então, se o concurso material, quer dizer, se somar as penas for mais benéfico para o réu, então o juiz não pode aplicar o concurso formal próprio ou perfeito. Por quê? O concurso formal próprio, ele existe para beneficiar o réu, para a pena não ficar muito alta. Se, por exemplo, pegou lá os 2 roubos praticados em concurso formal, o sujeito foi e praticou com uma única ação 2 roubos, né? Vamos imaginar que com vítimas distintas, patrimônios também distintos. Então foi lá, apontou a arma para 2 pessoas e subtraiu 2 celulares. Uma única ação, essa pessoa praticou 2 crimes de roubo. Então são crimes idênticos. Nesse caso, vamos pensar o seguinte: o juiz então aplica o concurso formal perfeito e acaba aplicando a fração máxima, né, de maneira... faz uma fundamentação que não seria adequada, né, porque seria o número de infrações. Ou então vamos imaginar que ele praticou 10 crimes de roubo, que aí o exemplo fica melhor. Subtraiu 10 vítimas, né, com uma única ação e foi lá pegando, dentro de um ônibus, por exemplo, vários patrimônios distintos. Concurso formal perfeito, uma única ação, vários crimes distintos. Vamos imaginar então que o juiz aplica a fração máxima, pega a pena do crime de roubo, 4 anos, e aplica a fração máxima. 4 não, vamos imaginar que foi 6, ali que tinha uma causa de aumento. Vejam só, se essa pena ficar maior, né, do que a pena que seria somada, o que seria impossível, só estou trazendo esse exemplo para ficar claro para vocês, aí o juiz tem que somar as penas, tá? Ou então vamos imaginar que praticou um furto, vários furtos, na verdade, com uma única ação, praticou, sei lá, 3 furtos, né? Se o juiz, então, pegar a pena do furto, aumentar ela, e com esse aumento, essa pena ficar maior do que se ela fosse somada, né? Se somar os 3 furtos, aí o juiz tem que aplicar o concurso material. É isso que eu quero dizer aí para vocês, tá? Bom, então exemplo. O Mário vai atirar em Rodrigo com a intenção de matá-lo, mas erra o alvo e acerta uma pessoa que estava passando pelo local. O Mário responde pela tentativa de homicídio contra o Rodrigo e lesão corporal culposa contra aquele transeunte, né? A pessoa que estava passando em concurso formal próprio, né? Porque resultou em 2 crimes distintos, né? Uma única ação, 2 crimes distintos, mas eu já tinha colocado aqui para vocês essa questão, né? Então, essa é uma regra mais benéfica do que a soma de penas. Por isso é que eu disse para vocês que se o juiz enxergar que a soma vai ser mais benéfica para o réu,
ele tem que observar então a soma e não o concurso formal próprio ou perfeito. Bom, vamos avançar então. Concurso formal impróprio ou imperfeito. Bom, esse concurso está previsto lá na parte final do artigo 70. Aqui, pessoal, o que acontece? A pessoa, logicamente, vai agir com dolo e esses crimes vão resultar de desígnios autônomos. O que são esses desígnios autônomos? São intenções independentes, né? São vontades independentes para cada resultado. Nesse caso aqui, concurso formal impróprio, o resultado é o mesmo do concurso material. As penas vão ser somadas. Vamos imaginar então que o sujeito vai, com uma única ação, consegue, por exemplo, matar 3 vítimas distintas. Só que a intenção dele era diferente, aliás, ele queria matar cada uma daquelas vítimas, né? Não foi como no exemplo que eu coloquei para vocês, que ele efetua um disparo, acerta a vítima que ele queria matar e o transeunte que estava lá andando, né? Que ele não queria. Nesse caso aqui, como eu coloquei para vocês, são intenções independentes para cada resultado, né? Então, o sujeito ele queria efetivamente matar, por exemplo, aquelas 3 vítimas, mas com uma única ação ele consegue o seu intento. Esses são os desígnios autônomos. Nesse contexto aqui, essas penas, se comprovado que houve desígnios autônomos, quer dizer, cada resultado é autônomo em relação à intenção do agente, as penas serão somadas. Então, esse é o resultado, né, do concurso formal impróprio ou imperfeito. Imperfeito, né, parte final do artigo 70. Penas serão somadas. Essa que é a característica distintiva. O fundamento, eu disse para vocês, está lá na parte final do artigo 70, é uma exceção. Por quê? O concurso formal próprio, como eu disse para vocês, é um benefício para o réu. Então, esse benefício vai ser descartado se o réu tem desígnios autônomos em relação aos resultados que ele consegue, né? Então, ele não pode se apropriar desse benefício. A pena também não pode exceder a que seria aplicada pelo concurso material, né? E eu disse lá para vocês no início, mas está previsto isso daí no artigo 70, parágrafo único do Código Penal. Isso, logicamente, em relação ao concurso formal próprio, né? Concurso formal próprio que o juiz vai pegar uma das penas, se elas forem distintas, ou se forem iguais, né, a pena daquele crime e fazer aquele aumento. Então, o aumento não pode ser maior do que se fosse aplicada a regra do concurso material, que é a soma, né? Eu trouxe aqui, exemplo, um terrorista coloca uma bomba em um ônibus com a intenção deliberada de matar todas as 30 pessoas. Ele quer matar os 30, né? Não é matar só um que está lá. É uma única ação, colocar a bomba. Foram 30 homicídios dolosos com desígnios autônomos, né? Então, nesse caso aí, intenções independentes. Ele queria matar todo mundo ali. Ele queria matar cada uma das vítimas individualmente. Nesse caso aí, então, vamos imaginar, seria 30 homicídios, o sujeito pegar 20 anos para cada um, 20 vezes 3, 600 anos de prisão, né? Seriam somadas as penas. Mas lembrem-se, isso é uma exceção. Concurso formal impróprio ou imperfeito, parte final do artigo 70. E lembrem-se também que, para o caso do concurso formal perfeito ou próprio, né, que está previsto lá no artigo 70, na sua parte inicial, nesse caso aqui, se a pena for maior do que a pena que seria aplicada no concurso material, o juiz então tem que aplicar o concurso material, porque o concurso formal perfeito foi criado para beneficiar o réu. Bom, e para encerrar a nossa aula, vamos trabalhar aqui o crime continuado, artigo 71 do Código Penal. Nesse caso aqui, o agente também tem mais de uma ação ou omissão. E ele também pratica 2 ou mais crimes. Então, é muito parecido com a regrinha do concurso formal. Concurso formal, seja ele próprio ou impróprio, né? Porque, na verdade, o que distingue o próprio do impróprio são os desígnios autônomos, né? Mas é uma única ação com 2 resultados distintos. Aqui é a mesma coisa. Só que o crime continuado, pessoal, segundo a maior parte da doutrina, é uma ficção jurídica. Uma ficção jurídica que também foi criada para beneficiar o réu. Então, vamos lá para o slide, né? Vai acontecer quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticar
2 ou mais crimes, mas esses crimes devem ser da mesma espécie. E aqui, pessoal, a interpretação é restritiva, no sentido de que mesma espécie não são crimes, por exemplo, que estão previstos no mesmo título ou capítulo do Código Penal. São crimes que têm a mesma espécie, ou seja, são crimes de furto, crimes de roubo. Então, devem ser da mesma espécie. Não são da mesma espécie, por exemplo, crimes contra o patrimônio. Então, se o sujeito pratica um crime de furto, um crime de roubo, ele não vai poder se beneficiar do crime continuado. Atentem-se para esse conceito doutrinário. É a maioria da doutrina da jurisprudência que entende assim. Então, pessoal, para a doutrina e para a jurisprudência, crimes da mesma espécie são aqueles que estão no mesmo tipo penal. Não confundam isso, então, com o bem jurídico. Por quê? Patrimônio, né? Daí poderia abranger uma série de crimes de tipos penais distintos. A jurisprudência não admite isso. Bom, eu coloquei aqui, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas mesmas condições de tempo. Então, por exemplo, durante o prazo de 30 dias, durante um mês, mesma maneira de execução, modus operandi, a forma que o sujeito executa o crime, por exemplo, aquela pessoa que sempre subtrai um determinado valor de um proprietário de uma loja, né, que é o seu patrão. Maneira de execução e outras semelhantes. Os crimes e lugar também eu não falei, né? Então, por exemplo, dentro de uma mesma cidade, os crimes subsequentes, quer dizer, aqueles posteriores, devem ser considerados continuação do primeiro. Então, vamos para esse exemplo aí da pessoa que pratica vários furtos contra o seu patrão. Trabalha numa loja e toda sexta-feira, que o patrão está mais desatento, já está cansado da semana, né? Então, querendo aproveitar o fim de semana, já pensando no fim de semana, o empregado vai e subtrai R$100, sem que o patrão consiga, então, dar falta desse valor, né? Vamos imaginar que ele praticou esse crime aí durante um mês, todas as sextas-feiras, e subtraiu, então, R$400. Vejam, nesse caso, então, eu deveria ter, né, 4 crimes de furto. Se as penas fossem somadas, vamos imaginar lá que o juiz fosse aplicar uma pena de 2 anos de reclusão, pena mínima por furto qualificado, abuso de confiança, né? Imaginem, seria 8 anos de reclusão. Então, por isso aqui foi criado aqui o crime continuado, para beneficiar esse réu, né, desde que ele reúna aquelas características que eu trouxe para vocês, que estão previstas no 71 caput, para que a pena não fique tão alta. Então, nesse caso, o juiz vai pegar a pena lá do crime de furto e vai aumentar ela, assim como é feito no concurso formal próprio. Então, voltando para o slide aqui, para vocês compreenderem melhor, né? Natureza jurídica é uma ficção jurídica que eu disse para vocês, criado para beneficiar o réu. Porque eu disse para vocês que são, nesse caso, aí, nesse exemplo, 4 crimes distintos. Só que o Código Penal vai considerar o último desse crime como uma continuação do primeiro. Então eu tenho 4. O segundo, o terceiro e o quarto, eles são uma continuação desse primeiro crime. É uma ficção jurídica, porque na verdade, tecnicamente, são 4 crimes distintos. Então tem um concurso material, né, tecnicamente, mas a lei vai tratar isso como se fosse um único crime. Então, ao invés de tratar como se fossem 4 crimes distintos, seria um único crime de furto. Só que a pena vai ser aumentada, né? É um favor legal, né? Porque a sucessão de crimes semelhantes em condições análogas demonstra menor reprovação do que os crimes se eles fossem independentes. Esse é o argumento, a justificativa utilizado. Bom, requisitos e aplicação da pena do crime continuado. Então, o primeiro requisito, pluralidade de ações ou omissões. Então, são ações ou omissões distintas, né? São várias, como eu coloquei para vocês aí, várias subtrações de R$100 durante um mês. Então, nesse caso, haveria essa pluralidade de ações. Crimes de mesma espécie. Nesse caso aqui, devem proteger o mesmo bem jurídico, mas ficou faltando uma informação aí, e devem ser do mesmo tipo penal. Cuidado para não fazer essa confusão. Não pode, por exemplo, acontecer
um crime continuado entre roubo e furto. Essa jurisprudência já está pacífica nesse sentido, né? Mas pode acontecer o crime continuado entre vários furtos. Então, para essa definição aqui, crimes de mesma espécie são aqueles que estão no mesmo tipo penal. E condições semelhantes. Ficou faltando aí, né? Não seria tirar o mesmo bem jurídico e colocar o mesmo tipo penal. Ficaria correto. Ou o mesmo bem jurídico, previsto em tipos penais idênticos, né? E condições semelhantes, né? Tempo, lugar e maneira de execução. Por exemplo, durante 30 dias, praticou lá na loja onde trabalha e, para isso, então, abusou da confiança do patrão, que confiava nele, ele era caixa daquela loja, né? Então, aí, nesse caso, essas condições são semelhantes. Nessa circunstância aí, ó, vai se aplicar a pena de um dos crimes, né? Nesse caso, são idênticas, porque só podem ser aquelas previstas no mesmo tipo penal. Então, no crime aí de furto, né, seria 2 anos. Aumentada de 1/6 até 2/3. Esse critério, então, é mais favorável, né? Aí eu coloquei, o exemplo é exatamente esse que eu trouxe, né? Eu coloquei 6 meses, mas vamos diminuir para 30 dias, né? Que a doutrina coloca isso daí. Nesse exemplo aí de 6 meses, seriam 24 furtos, né? Imagina a pena desse crime. Então aí seria admissível o crime continuado. Mas vamos pensar naquele exemplo que eu coloquei de 30 dias, que é um prazo menor, né? Mas nesse caso aqui também até se poderia aplicar, dadas as circunstâncias, né? Bom, por último, o crime continuado específico está previsto no 71, parágrafo único do Código Penal. Uma regra especial também em relação aos crimes continuados. Por quê? Aqui seriam circunstâncias mais graves, né? Então, crimes dolosos, as vítimas têm que ser distintas. Vamos imaginar que o sujeito praticou durante 2 semanas 3 crimes de roubo contra vítimas distintas. É um crime doloso e as vítimas são distintas. E preencheu ali os requisitos do concurso formal. Então, primeiro requisito, crimes dolosos. Segundo, vítimas distintas. Terceiro, violência ou grave ameaça. Então, logicamente, não vai aplicar aqui o crime de furto, por exemplo, ou de estelionato, que não tem violência ou grave ameaça. São crimes mais graves, né? Por exemplo, crimes de homicídio. A consequência aqui é que pode ser aumentada até o triplo. Então, o aumento da pena, que nessa circunstância aí, vamos imaginar vários homicídios, né? Pega lá a pena de 12 anos, imaginar que o sujeito foi condenado à pena mínima. O aumento pode ser até o triplo. Até o triplo. Aí o juiz vai dosar no caso concreto e vai explicar por que ele não chegou até o triplo ou por que ele chegou até o triplo, né? Aí eu trouxe aqui a justificativa. A regra mais severa pela maior reprovabilidade da conduta, quando as vítimas são distintas, né, por pluralidade de vítimas, e quando há emprego de violência ou grave ameaça. Então aí o legislador considerou que esses crimes demonstram a maior periculosidade do agente. E por último aqui, né, algumas teorias sobre a unidade do desígnio no crime continuado. Doutrina e jurisprudência vão divergir a respeito dessa necessidade de se considerar a unidade de desígnio. Quer dizer, que o sujeito tenha elaborado antes disso, acho que eu não coloquei o slide, né? Que o sujeito não tenha, antes de praticar os crimes, né, feito essa elaboração, feito um planejamento de praticá-los, né, de praticar esses crimes de maneira continuada. A primeira teoria, objetiva-subjetiva ou mista, vai dizer que não basta a presença lá dos requisitos objetivos do 71 e que a unidade de desígnios é necessária. A segunda teoria, que é a objetiva pura ou puramente objetiva, que é a que prevalece, vai dizer que basta apenas os requisitos lá do 71 que nós já trabalhamos, né? E ela vai dizer que como o tipo penal do artigo 71 só apresenta aqueles requisitos lá, né, condições semelhantes, elas são objetivas, até porque os tipos penais eles devem obedecer à estrita legalidade, né? Não se pode fazer analogia nem interpretação extensiva. Bom, então é a posição que vai dominar, né, que tem sido adotada pelos tribunais superiores. Basta então aqueles requisitos que eu falei para vocês, não há necessidade
de identificar essa unidade de desígnio, né, esse planejamento prévio em relação a esses crimes. Até porque seria bem difícil de demonstrar isso, né? Como que iria comprovar ou não a existência desse requisito. Então é isso, pessoal. Eu acho que agora eu encerrei a aula. Espero que vocês tenham compreendido o concurso de crimes e, se você gostou, deixa aí a curtida, comentário, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Até a próxima, fiquem com Deus, um grande abraço, tchau, tchau.